Será que você está sendo o líder que Jesus te chamou para ser? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre liderança. E aqui, como nós falamos sobre hombridade e performance, líderes agem em hombridade. Hombridade é sermos semelhante a Cristo. E eu não conheço nenhum líder maior que Jesus Cristo. Então, se você curte esse assunto sobre hombridade, liderança, performance e desempenho, já se inscreva aqui no canal. Porque todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, tem um vídeo novo aqui para que você seja edificado e que aumente sua performance. Sejam muito bem-vindos ao canal Hombridade e Performance. Aqui quem vos fala é Paulo Chiodi, idealizador desse canal. E hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho estudado bastante. Todos esses livros aqui falam sobre liderança. O que eles têm em comum? São todos do mesmo autor. Eu adoro esse autor, chama John Maxwell. Ele é um pastor cristão norte-americano e o chamado dele é sobre liderança. E não tem como você ser líder se você não seguir a palavra de Deus, a Bíblia. E o maior líder que já pisou nessa terra, se você me segue aqui, se você é inscrito no canal, você também deve ser cristão, provavelmente. Então não tem como negar que o maior líder que já pisou nessa terra foi Jesus Cristo. E como o nome do meu canal é Hombridade e Performance, e como eu já disse, hombridade significa semelhança a Cristo, nós, sendo semelhantes a Cristo, temos que ser bons líderes. É para isso que ele nos chamou. Fazer o id, né? Ide todas as nações fazendo discípulos. Para que você faça discípulos, você precisa ser líder. Porque liderança significa influência, influenciar alguém. Ou seja, se eu influencio alguém e essa pessoa me segue, eu estou sendo um bom líder. Agora, será realmente que eu estou exercendo uma boa liderança, sendo um bom exemplo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque todo homem foi chamado para ser líder. Todo homem. Na sua criação, lá em Gênesis 1, Deus chegou para Adão, para o homem, e falou que ele estava dando todo o governo nas mãos daquele homem. Que ele governaria sobre todas as aves do céu, da terra, do mar, sobre todas as coisas. Quando ele viu que não era bom o homem estar só, fez a sua mulher, sua esposa, Eva. E ainda assim falou, você é o cabeça, ou seja, você é o líder. Você vai liderar essa casa, você vai liderar essa família. E Adão foi um bom líder? Porque o pecado entrou no mundo através de uma falha, não foi de Eva. A Eva comeu o fruto. Mas a minha pergunta sempre é, aonde estava Adão que não estava fazendo sua função, que era proteger Eva? Porque se Adão estivesse próximo, será que ela teria sido ludibriada pela serpente? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre liderança. Como nós, homens, devemos nos portar dentro não só da nossa casa, mas da nossa sociedade, do nosso meio social, para que sejamos bons líderes, a exemplo de Cristo. E a primeira coisa que quando eu penso em liderança é ser exemplo. E você, como é que você é um exemplo dentro da sua casa? E como eu falo de performance, e eu falo que essas coisas elas estão interligadas na minha opinião, se você, por exemplo, está gordo, você se considera um bom líder? Você até pode ser um bom líder, talvez você tenha sucesso financeiro, talvez você tenha um bom casamento, um casamento íntegro, um casamento de paz e harmonia e amor, mas se você está acima do peso, você não é um bom líder você não se autolidera. E toda liderança começa com a autoliderança. Você liderando sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. Então se você não consegue se liderar, quiçá liderar outras pessoas. Vamos voltar no caso de você estar gordo. Você, estando gordo, você mostra para não só a sua família, mas para a sociedade, primeiro, que você não se compromete com a sua saúde. Você não está muito ligado a isso. Não estou falando de estética, porque gordura não quer dizer vaidade de cada um. Agora, não se nega que quem está acima do peso, quem está gordo ou obeso, tem algum problema de saúde. Porque gordura é inflamação. Agora, se só 3% da população tem a doença da obesidade, os outros 97% que estão gordos
é justamente por falta de autoliderança. Comem demais, bebem demais, não tem controle sobre os seus desejos. Então, se você não tem controle sobre os seus desejos, você é um mau líder, pelo menos nessa área. E aí o que pega para mim como um líder que nós somos chamados para ser cabeça da nossa casa? Se os meus filhos estiverem seguindo o meu exemplo, como estarão a saúde deles em pouco tempo? Porque enquanto crianças, talvez o metabolismo deles os beneficie, mas ao longo da jornada, eles podem adquirir problemas de saúde. E é o que eu mais vejo hoje atuando na área da saúde. Pais obesos, filhos obesos. E não tem como cobrar do seu filho que ele cuide da saúde dele se você não cuida da sua própria saúde. Então, se você quer ser um exemplo de liderança na sua casa, você precisa estar atento a todos os pilares. Nós somos corpo, alma e espírito. Você pode ser um líder incrível na sua igreja, um líder incrível, um líder espiritual incrível dentro da sua casa, um homem de oração, um homem que atua como cabeça espiritual na sua casa. Mas se algumas das outras áreas da sua vida estiverem degringoladas, desajustadas, é ali que o diabo vai te tentar. E é ali que você vai deixar de ser um exemplo. E o que mais pega para mim hoje é, talvez, os meus filhos buscarem exemplo de liderança em outro homem. Porque eu não sou naquela área. Por uma fraqueza. Então nós temos que nos fortalecer. Jesus Cristo deixou escrito, o apóstolo Paulo escreveu que não há tentação que não possamos suportar. Ou seja, se você é tentado na área da alimentação, ore. Você precisa ser transformado. Em Romanos 12:2 diz que não nos amoldemos aos padrões desse mundo, mas que renovemos a nossa mente através da metanoia. Uma renovação da mente, justamente você não se ajustar àquilo. Todo mundo está comendo horrores, eu não vou comer. A maioria das pessoas são sedentárias, eu não sou. A maioria das pessoas bebem bebida alcoólica, eu não bebo. A maioria das pessoas procuram prazeres momentâneos com drogas, eu não utilizo. São escolhas. E escolhas, boas escolhas, vão te levar num caminho de liderança. Um outro ponto que eu queria destacar aqui sobre você exercer realmente liderança na sua casa, sendo exemplo, porque eu aprendi isso. Um líder, ele não é seguido pelo que ele prega, ele é seguido pelo que ele faz. A palavra que sai da nossa boca, se ela não fizer sentido com o que você faz, com suas atitudes, elas são palavras vãs. A liderança, ela é seguida pelo exemplo de conduta. Então, muito do que eu falo hoje, tem pessoas que falam assim, poxa, Paulo, como é que você acorda às 4 da manhã para treinar? Como é que você segue uma dieta? Falei, porque eu preciso ser exemplo. Tem pessoas que me seguem, e elas me seguem porque elas me veem fazendo. Se elas me veem fazendo, elas também fazem, dentro das suas capacidades, dentro das suas realidades, mas começam a fazer. E esse é o exemplo de Deus. Jesus Cristo, em um dos seus sermões, disse, eu não faço nada que eu não tenha visto o meu pai fazer. Ou seja, se eu faço algo é porque eu já vi meu pai fazendo, se ele faz eu também faço. Não dá para falar uma coisa assim, olha, filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu cresci escutando esse ditado dentro da minha casa. E esse ditado é falho. Esse ditado é falho. Porque os seus filhos, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos funcionários, os nossos liderados, independente da área que você estiver liderando, eles estão de olho no que você está fazendo, então tem que ter congruência. Congruência nas suas atitudes, congruência com seus pensamentos, congruência com as suas ações e aí congruência com a sua fala. Pregue o que você faz. Não pregue o que você gostaria de fazer, mas quer que os outros façam. Isso não vai colar e você vai perder a sua liderança. Nesse livro aqui, que é o meu atual, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, a primeira qualidade de um líder, eu vou falar isso num próximo vídeo, mas é o caráter. E se o seu caráter ele não está ajustado com os seus comportamentos, ou seja, o que você fala não está ajustado com o que você faz,
você perdeu sua liderança. Você perdeu a sua forma de conduzir, seja a sua casa, a sua empresa, enfim, o que você conduz, o seu ministério. Então pense nisso. Em tudo que fizeres, faça como se fosse para o Senhor. Colossenses 3:23. E eu tenho certeza que você será um bom líder, dentro e fora da sua casa. Cara, eu quero muito que esse vídeo tenha tocado no seu coração, porque eu já fui um péssimo exemplo para os meus filhos. Eu tinha um olhar totalmente míope para algo que eu queria fazer e eu não via o quanto que eu estava trazendo de malefícios para dentro da minha casa. Quando a minha ficha caiu, foi uma das minhas maiores dores. Foi a forma mais dura de cura e libertação. Foi quando meus olhos foram, as escamas caíram e meus olhos foram abertos. E eu vi o quanto que eu errava como exemplo. Como eu fui um filho negligente, um pai ausente, em busca de algo totalmente passageiro e trazendo maus exemplos para meus filhos. Pela glória do Senhor, fui restaurado. Minhas filhas hoje olham para mim como sim, aquele pai que é exemplo. Deu tempo, deu tempo. Então, meu amigo, se você eu peço que você faça uma autoanálise depois desse vídeo. Olhe para as áreas da sua vida, para a sua saúde, para as suas finanças, para o seu casamento, para o seu ministério, para o seu trabalho, para o tempo que você tem de educação com seus filhos. Olhe para todas as áreas da sua vida e faça uma autoanálise, assim, real, sem passar a mãozinha na sua cabeça. Cara, eu estou falhando nisso aqui, na minha saúde eu estou negligente com isso aqui, na minha finança eu estou negligente com isso aqui. Passa um pente fino e comece a corrigir, pensando no exemplo de Cristo, como ele faria, como ele resolveria isso. E corrija o caráter, corrija as ações, para que você seja um bom exemplo, um bom líder, na sua casa principalmente e fora dela. Se esse vídeo te tocou, eu espero que tenha te tocado, encaminha para mais pessoas, compartilhe na sua rede de contatos do WhatsApp, seus grupos, na sua empresa, no seu trabalho, aonde for, para que mais homens sejam impactados também por essa palavra. Eu tenho certeza que se impactou a sua vida, vai impactar a vida de outros. E não se esqueça de deixar seu like, tem um joinha aqui embaixo desse vídeo, já deixa seu like, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele encaminha para mais pessoas e aí você me ajuda a crescer no canal e que essa mensagem alcance mais famílias. Fechado? Nos vemos então num próximo vídeo.